Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Uma segunda-feira triste, com alguns acidentes gravíssimos que acabaram empanando o fim de semana quase no final do ano dos brasileiros. A queda de um avião no Rio Grande do Sul, que matou uma família inteira, caiu numa rua principal do centro de Gramado, um acidente de ônibus que se chocou com um caminhão em Teófilo Otoni, Minas Gerais, e uma ponte que caiu, uma ponte que liga Tocantins ao Maranhão, que partiu-se, sem que se saibam as razões dos 3 episódios. As polícias estão realizando perícia no sentido de se saber o que aconteceu. No caso do avião, estava sendo pilotado pelo próprio proprietário, que levava a família para Jundiaí. Ele estava voltando desse passeio para Gramado, onde se realizam festas natalinas e de fim de ano, que é muito bonito. Ele estava pilotando o avião, as condições climáticas eram totalmente desfavoráveis, tinha uma chuva forte e neblina, e ele bateu na chaminé de um prédio, de um edifício em Gramado, numa via principal de Gramado, porém na ponta dela, não exatamente no centrão da cidade, mas é a avenida principal da cidade, num de seus extremos. Não se sabe se ele bateu na chaminé no voo, não percebeu a chaminé, ele estava levantando o voo do campo de aviação, do aeroporto da região, ou então ele bateu na chaminé na queda. Houve feridos também em solo, ele bateu numa loja, num pequeno hotel, etc. Se você olha as fotos, fez uma grave razia. E o ônibus que se chocou com um caminhão que transportava pedras. Não se sabe também as razões, há suposições de que pode ter se deslocado uma pedra do caminhão e atingido o ônibus, ou que o pneu do ônibus furou. O fato é que o motorista do caminhão está desaparecido, não se sabe por quê, enfim, ele desapareceu, é tido como fugitivo e teve a prisão preventiva decretada. Bom, são tragédias que acabaram empanando esse fim de semana. Se bem que o fim de semana foi chuvoso em São Paulo, houve inundações por toda a região da Grande São Paulo, há mortos pelas chuvas, e também tivemos, então, um fim de semana nada agradável em São Paulo. Eu, por enquanto, não recebi as informações do restante do país, mas são fatos graves, né, que atingem a alma das pessoas. Os brasileiros são solidários e sentem o que aconteceu. Na queda da ponte também houve mortos. Com uma coincidência, há um filmete, um vídeo produzido por um vereador que estava, naquele instante da queda, exatamente mostrando os perigos que a ponte estava oferecendo. Agora eu pergunto, uma ponte que é gigantesca, uma ponte daquele tamanho deve ter um responsável pela construção. Uma ponte desse volume não pode ter sido projetada por um leigo, quer dizer, tem um responsável e é preciso buscar e saber o que aconteceu.
ou pode ser que a ponte esteja mal conservada, o que o vereador de uma das cidades lá que a ponte liga estava mostrando. Mas é algo a ser seriamente, como não costuma acontecer, seriamente investigado para verificar a responsabilidade sobre as coisas que acontecem. Aliás, os 3 acidentes que eu coloquei para vocês precisam de investigação profunda e estão sendo submetidos todos já à perícia policial. Deixa eu mostrar para você o jornal Haaretz, que é um jornal de oposição israelense, para a gente tomar conhecimento do que está acontecendo no Oriente Médio e na Síria. Olha aí, novo governante da Síria está prestes a descobrir que derrubar Assad foi parte fácil. A Síria hoje tem grupos étnicos, grupos políticos separados, inimigos entre si, inclusive os curdos. Quer dizer, a Síria está muito dividida e já estava no tempo de Assad, que reprimia essas divisões com mão de ferro. E agora, esse governo que promete democracia, etc., mas as pessoas estão atentas, eles estão dominando uma cidade, se não me engano, Idlib, e a administração que eles impuseram à cidade é uma administração religiosa muçulmana. Eles estão prometendo liberdade religiosa, democracia, mas se suspeita pela história, né, pela origem do grupo e também pela gestão que eles estão fazendo nessa cidade. Mas, de repente, resolveram mudar de ideia. Mas, na verdade, os países, dizem os analistas, que os países fingem acreditar, com o pé sempre atrás, que esse grupo que derrubou Assad vai implantar algo parecido com democracia. Então, tem aqui, primeiro-ministro interino do Líbano visita posições militares no sul do país. Ataques aéreos israelenses em Gaza matam pelo menos 20 pessoas durante a noite, dizem médicos palestinos. A delegação russa chefiada por 2 vice-ministros se reunirá com o presidente do Irã em Teherã. Ministro das Relações Exteriores da Jordânia visitará Damasco segunda-feira. E aí tem uma bicada desse jornal, que é de oposição, é uma oposição pesada contra o governo Netanyahu. Aí tem um título interessante, Quer realmente saber o que está acontecendo em Israel? Assista à TV saudita. É uma bofetada na cara do governo israelense. Olha aqui uma análise de alguém chamado Svi Barel. A Síria pode se tornar um protetorado turco, limitando a liberdade de ação de Israel. São conjecturas, né? Olha, estamos espiadas nas próprias suspeitas sobre Israel que o Haaretz coloca. Israel está realmente construindo um império em todo o Oriente Médio, que são as acusações dos supostos inimigos de Israel. Está aí a primeira página, algumas notícias do Haaretz, que eu repito, é um jornal de dura oposição em Israel. Está aqui o Globo, né? O site do Globo. Número de mortes e acidentes aéreos aumenta 92% em 2024 e é o maior dos últimos 10 anos. Tem um brilho no esporte brasileiro que o Globo destaca aqui. Conhece? Vale a pena seguir acompanhando João Fonseca, promessa brasileira do tênis
18 anos, uma série de vitórias importantes no tênis. Hoje a Polícia Federal está realizando nesta manhã a segunda fase da operação chamada Overclean, que investiga um esquema de pagamento de propina envolvendo empresários e agentes públicos. A PF cumpre 10 mandados de busca e apreensão, 4 de prisão preventiva, além de uma ordem de afastamento cautelar de um servidor público. Entre os presos nessa operação está José Marcos Moura, empresário conhecido como Rei do Lixo. Na última semana, o Tribunal Federal da Primeira Região concedeu a soltura ao empresário. A organização criminosa é suspeita de atuar em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro. Aí você pega os jornais de hoje e vai vendo coisas da segurança pública. Aliás, as duas manchetes dos principais jornais de São Paulo são sobre segurança pública. O Estadão, diferenças entre governadores e União travam PEC da segurança, e brasileiro, putz, isso é triste, brasileiro teme mais a polícia do que confia nela, aponta a Datafolha. Isso é Na verdade, o que acontece na polícia de agressão, né, de irregularidade, de mortes, etc., é praticado por uma minoria dos policiais, mas que acaba repercutindo amplamente. Agora você tem casos de policiais envolvidos com o PCC, muito da Polícia Paulista, é uma insegurança medonha. Olha a foto da ponte que eu me referi, que caiu. Olha a foto dos danos provocados pela queda do avião no Rio Grande do Sul. Né? E a questão da segurança, deixa eu ver o que a Folha diz. Pesquisa mostra que 51% tem mais medo do trabalho policial. Para 46%, a confiança é maior. Você vê um levantamento do Datafolha, está na página 22. Deixa eu abrir aqui. É interessante a gente dar uma espiada, pelo menos nos itens. Vou fugir um pouco dos números e vamos pegar os itens. Aqui, ó. Medo da polícia supera a confiança entre brasileiros. 51% tem mais medo e 46% mais confiança. É mais ou menos o que aconteceu na última pesquisa. Mais medo tem 51%, mais confiança 46%. A maioria da população tomou conhecimento do episódio de violência policial em São Paulo. A maioria tomou conhecimento. Entre a parcela que tomou conhecimento da violência, a maioria tem mais medo da polícia. Eu estou dando as maiorias aqui, não estou me atendo, eu repito, aos números. Pretos têm mais medo da polícia que brancos. Mulheres e homens têm percentuais próximos. Eleitores de Lula temem polícia mais que eleitores de Bolsonaro. Como é que é? Eleitores de Lula temem polícia mais que eleitores de Bolsonaro. Sulistas representam a população que mais confia na polícia. São essas as observações da pesquisa Datafolha. Polícia está catastrófica, segurança pública faliu praticamente em todo o país e as receitas que são apresentadas por uma tentativa de resolver ou equacionar ou diminuir o problema estão recebendo
afrontas, estão recebendo críticas das partes interessadas. E a outra manchete que eu disse do Estadão é aí: diferenças entre governadores e União travam PEC da segurança. Fim de semana circulou a informação que, além do ministro da Defesa, o ministro Lewandowski estaria descontente e que pode pedir o chapéu para o governo. Governadores reivindicam maior controle sobre verba da União. Há discussões técnicas sobre a questão policial, com muita crítica, e há questões de poder. Quer dizer, o governo federal atrai a si poder que hoje é dos governadores, e é um poder, segurança pública, você sabe ou desconfia, é um poder eleitoral muito importante na mão dos governadores. Então, você vê que ninguém quer abrir mão desse poder, e além da parte técnica, que parece altamente discutível para muitos especialistas, o que está acontecendo é essa discordância de praticamente todos os governadores do país. Aí tem uma coisa aqui do governo que está na parte de economia. Eu estou saindo da economia da segurança para a economia, mas está aqui, eu já vou ler para você. O gabinete petista da desinformação, editorial do Estadão. Numa ofensiva claramente coordenada, o governo petista inventa que o país está sob ataque especulativo dos inimigos do Brasil e que dos inimigos do Brasil e de Lula, tudo para desviar a atenção de suas lambanças. O Estadão se estriba na informação que o próprio futuro presidente do Banco Central, Galípolo, reconheceu que não há uma ofensiva, um ataque especulativo contra o governo petista. Aí desmanchou essa versão, que é do presidente Lula e que veste muito bem a informação de que o governo não tem responsabilidade nenhuma nisso. Eu estava falando de segurança, caí na economia e quero mostrar uma coisa para você da economia. A Folha fez um editorial de primeira página no domingo sobre a economia. Quando o jornal, a Folha, resolve fazer um editorial de primeira página, é uma ampliação da posição do jornal. É um agravamento da posição do jornal, reservada para assuntos de grande importância nacional. Aí o editorial é o seguinte: a conta do almoço grátis chega cedo ou tarde? Apenas se abandonar a gastança, Lula terá condições de concluir seu mandato sem pôr em risco a estabilidade macroeconômica. Olha aí. Aí começa assim: chegou a fatura da irresponsabilidade orçamentária de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Ela contém tumulto financeiro, câmbio e juros em cavalgada e inflação rumando para níveis preocupantes. Esse é o começo. Agora termina assim. Claro, tem todo um meio aqui de comentários que analisam essa questão colocada pela Folha. Aí é assim, ó, eu vou ler esse final, que é importante. Lula ainda pode decidir o desfecho da economia embora a margem de erros esteja se estreitando. Encapsular-se na teoria do almoço grátis vai conduzi-lo para um fiasco
parecido com o de Dilma Rousseff, o que seria uma pena. Aí termina assim, eu vou pular um pedacinho. Se tiver a coragem para mudar de rumos diante de riscos palpáveis, de ruína, o presidente terá condições de concluir seu terceiro mandato sem comprometer a estabilidade macroeconômica, a conquista mais cara à sociedade brasileira nos últimos 30 anos. É uma advertência fundamentada, né? A Folha, assim como o Estadão, tem bons editorialistas, cabeças pensantes, e esse grito da Folha é importante. Eu não sei se chega ao Planalto e não sei se chegar, vai ser ouvido. A primeira página mostra também uma notícia triste. Morreu o jornalista João Batista Natali, que o jornal diz ser uma referência musical em geopolítica. Quando eu chefiei a redação da Folha de São Paulo, eu tive a contribuição, a colaboração intensa de João Batista Natali, tanto num período na redação da Folha, quanto como correspondente do jornal em Paris. Foi um jornalista totalmente aplicado à sua tarefa. Ele era multifacetado, conhecia muito bem música e conhecia muito bem assuntos internacionais. Ele morre devido a um câncer que se espraiou e acabou atingindo o seu cérebro. Repouso em paz, aqui é a foto dele, João Batista Natali. Aqui a Folha de domingo merecidamente dedicou uma página inteira à biografia deste excepcional jornalista e, além de tudo, um homem probo, um grande caráter, uma pessoa que não tinha inimigos e que os seus companheiros o admiravam, o tratavam com muita camaradagem e respeito. Esse era João Batista Natali, que repouse em paz. Bom, aí voltando ao assunto segurança pública. Eu não sei como isso vai ser resolvido. Eu acho que não há coragem de resolver. Eu acho que o crime organizado está tomando conta do país. Você vê as infiltrações, agora na política, na polícia, no empresariado, empresas de ônibus, postos de gasolina. Aí você vai vendo, né, esses tentáculos do crime organizado vão se... E aí o governo é um problema gravíssimo, exige uma vontade política férrea, exige dureza que o PT não gosta de impor na segurança pública, a esquerda não gosta. A esquerda sempre acha, é culpa da sociedade, esse pessoal é vítima. Deve ter um pessoal vítima mesmo, mas não são todos. A maioria é uma questão de comportamento mesmo, de caráter, né? O cara quer ser bandido, quer passar a perna nos outros, né? Tem esse caráter de banditismo, não é só vítima da sociedade, coitado, como a esquerda brasileira vê, né? Tem a coisa pessoal, né? A maldade, repito, a falta de caráter e tudo isso. Aqui o valor, que não sai sábado e domingo, sai segunda. Aqui, olha, queda do avião em Gramado mata consultor Luiz Galeazzi e família. Ele era um empresário importante, né? A empresa dele era especialista em crises de empresas, inclusive ele trabalhou na questão das Americanas. Quer dizer, é uma empresa importante.
Mercado projeta juro básico de 15% no fim de 2025. Estoques baixos levam o dólar mais caro para as lojas. Pronto. Deixa eu ver o que a gente pode tirar mais. O Globo, no fim de semana, tem uma coisa interessante, que é uma tribo de índios, tribo não, um povo, eles falam um povo. Tá aqui, ó, guardiões misteriosos, povo isolado, encarna a resistência na Amazônia. Olha aí, uma foto deles tirada por uma máquina fotográfica, deixada escondidinha na floresta. Eles não sabiam que estavam sendo fotografados, são índios não contactados. Fotos inéditas tiradas por câmeras escondidas na floresta amazônica pela FUNAI revelam que não só resiste, como prospera, tendo pelo menos dobrado em integrantes nos anos 1999, o povo originário isolado chamado Macaco. Vivendo em área preservada em Rondônia, eles caçam com arcos que chegam a 3 metros e protegem suas terras de invasores com armadilhas de estacas super afiadas, capazes de furar o pneu de um trator. Revela a série de reportagens feita em parceria pelos jornais O Globo e The Guardian. É interessante sempre saber. Uma vez um dos irmãos Villa-Lobos, conversando comigo logo depois de uma entrevista, perguntei, vem cá, você que conhece bem, ainda há povos, é uma pergunta recorrente, ainda há povos isolados indígenas? Eles... Vilas Boas, irmãos Vilas Boas. Irmãos, eu falei o quê? Villa-Lobos. Villa-Lobos não é Vilas Boas. O Luiz está me corrigindo. Os irmãos Vilas Boas, desculpe. Aí eu conversei com um deles que me disse, não há, de fato, nós não gostamos de identificar, as pessoas não sabem, a FUNAI sabe e evita a aproximação. Eles que decidam os rumos da vida deles, né? O homem branco tem levado a eles, por querer ou sem querer, as doenças, a bebida, etc., etc., e no caso deles, nesse caso, a FUNAI diz que há uma visão de especuladores de terras sobre as terras destes senhores, destes indígenas que aparentemente são felizes em suas terras. É toda uma discussão se você deve deixar o pessoal lá ou se você deve levar a chamada civilização para eles. Deixa eu ver o que tem mais. Biden commuta apenas de 37 condenados à morte. Tem uma história aqui do Trump dizendo que vai retomar o canal do Panamá, você viu? E deve retomar na marra, porque os Estados Unidos devolveu o canal do Panamá para o Panamá. Agora é do Panamá. Ele disse, não, estão cobrando muito caro. E outra coisa, a China está lá se envolvendo no canal do Panamá, que é uma passagem por onde são transportados 5% de toda a economia mundial e são pedra angular para os Estados Unidos. O Trump está assustando a todos nós. Ele podia ajudar a resolver o problema da segurança pública aqui, que precisa de um maluco que tenha força e vontade política. Estou brincando, hein? Bom, vamos ver quem tomou o cafezinho conosco. Walter Ribas, Itamar José, Marcelo Ribeiro, Sérgio Silva, Ilka Fátima, Dinomar Drabash, Ceissa Ursino, Silvana Souza, Eduardo da Costa, Eunice Araújo,
Maria Jeane, Patrícia Silvia, Shirley Brito, Edirceu Jonas, Ângelo Santos de Barueri, Vera Maria de Bocaina, Neus Orlandi de Joinville, Eldor Nina de Eugênio de Castro, no Rio Grande do Sul. Pessoal, nós estaremos aqui amanhã em todas as nossas plataformas de novo, levando a você um noticiário independente. Bom dia.